Olá, boa noite. Está no ar o programa Entrevista Coletiva deste sábado. No programa de hoje, nós vamos discutir a volta do futebol em meio à pandemia de coronavírus, que segue com um alto número de casos e mortes no país. Com exames positivos e jogos adiados, a CBF fez mudanças nos protocolos, mas garante que as competições continuam. Para debater este assunto, a gente recebe o superintendente médico do Cruzeiro, Daniel Balfeld. Boa noite, Daniel. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir essas polêmicas que a gente está vivendo no retorno do futebol, né? Mas trabalhando também para que tudo aconteça da melhor forma possível. E sempre ao meu lado, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer ao doutor Daniel aí pela presença. Obrigado, prazer. E eu já abro este programa com uma pergunta direta, doutor. A gente está vendo, em alguns casos aí, adiamentos de jogos, casos confirmados da Covid. Posso citar o Goiás na Série A, na Série B, por exemplo, o CSA, que tem muitos casos confirmados. E a gente está falando de um país que ainda tem números altos de casos, números altos de mortes. É responsável continuar com as competições? Essa volta está sendo de forma responsável, na sua opinião? Eu acredito que tudo foi feito pensado. Nada foi feito para que voltasse o futebol, para a nossa alegria, né? Porque é óbvio que todos nós gostaríamos de ver o futebol voltando. Nós levamos em torno de 8 a quase 10 semanas com o trabalho individual de cada clube e cada clube sendo responsável pelo aquele processo, aquele trabalho que era feito para a volta. Então a gente conseguiu fazer uma análise de sintomas dos atletas, uma orientação até mesmo epidemiológica, o que os atletas poderiam fazer, qual que é a relação que eles poderiam ter fora do clube, né? E que a gente conseguiu observar nas primeiras semanas como que isso evoluiu. E claro que se todos os clubes tivessem observado grandes números de casos de contaminação, né, ou até mesmo complicações com atletas, isso teria sido diminuído e a volta teria sido retardada. Como a gente observou uma boa sequência e um bom andamento em todos os clubes do Brasil, isso foi sendo paulatinamente aprovado, né? Agora, doutor Daniel, os clubes brasileiros têm realidade financeira e estruturas completamente diferentes. O Cruzeiro, que está jogando a Série B do Brasileirão, isso fica mais evidente ainda. Um clube como o Cruzeiro, que tem uma estrutura muito grande, uma tradição, que joga com clubes pequenos, de pouco orçamento e pouca estrutura. Como confiar nos protocolos adotados pelos outros times de menor poder aquisitivo? E a conversa entre os clubes, antes de jogar com um adversário, você conversa com o departamento médico desse clube para certificar? Como tem sido feito isso e como confiar nos procedimentos dos adversários? Na verdade, a gente não confia somente nos adversários, mas todo o planejamento feito pelas instituições que estão propondo o retorno, né? E que organizam o campeonato. Aqui foi feito belamente pela Federação Mineira, onde a gente teve o término do nosso Campeonato Mineiro e aconteceu com uma tranquilidade, né? E a federação, ela assume um pouco essa responsabilidade pelos clubes que não têm uma condição maior de cuidar, de orientar e até mesmo de pagar pelos testes, né? A orientação, não tem dúvida nenhuma que todos os médicos dos clubes, eles estão fazendo isso de forma clara. Nós temos um grupo, e é um grupo de todos os médicos da CBF, onde a gente conversa, onde a gente coloca, onde a gente expõe as nossas dificuldades, o que cada clube viveu, o que seria de importante e de dica de um clube para o outro. Então essa conversa existe entre os médicos, há um grupo da CBF para isso. Mas de qualquer forma, a gente tem uma obrigatoriedade de colocar os exames que são pagos hoje pela CBF, a maioria deles. Se esses exames não estiverem presentes, a gente não consegue nem inscrever o atleta. Então, a gente precisa mandar antes do jogo um questionário de como foi a última semana de avaliação do clube. A gente avalia sintomas simples, como dor de cabeça, se ele teve diarreia, se ele teve algum contato com alguma pessoa de fora do clube naquela semana. E aí a gente analisa todo esse questionário, envia para a CBF. Junto com isso, eles fazem a análise também, junto com a nossa análise interna. E assim, a gente junta com os resultados negativos. Isso é obrigatório para todos os clubes. Só para o nosso público entender. Por exemplo, tem um jogo domingo. O que o Cruzeiro tem que apresentar e até quando tem que apresentar? 48 horas antes eu preciso entregar um questionário de 7 dias anteriores em relação a sintomas. E em até 48 horas antes eu preciso estar com meus testes realizados para que eu tenha tempo hábil para o resultado desses testes. E eu preciso desses testes na minha mão, pelo menos 12 horas antes do jogo,
para que ele seja inserido numa plataforma da CBF e o clube consiga cadastrar o atleta para ele poder jogar. Agora, doutor, o senhor está falando dessa questão do protocolo da CBF, mas depois daquele jogo do Goiás na Série A, os jogadores do São Paulo chegaram a entrar em campo, né? Sim. A CBF acabou anunciando mudanças no protocolo. A gente viu casos, por exemplo, em outras divisões, né? De jogadores, por exemplo, viajando em avião comercial, voo comercial, sem o resultado dos exames ainda. Então, como é que o senhor interpretou essa mudança da CBF? Veio para ficar mais seguro mesmo? Já está no ideal ou ainda precisa de melhoramentos? É claro que isso nós vamos nos adaptar a cada momento para que a gente crie o modelo ideal. Esse modelo ideal ainda está sendo construído. Mas não tenha dúvida que o protocolo veio para facilitar e melhorar. Gerir todos os clubes do Brasil, em todas as divisões, com um laboratório, realmente é complexo. Até para o laboratório. Imagina só, se a gente tem um clube no Nordeste jogando, outro clube no Sul jogando, e todos esses exames precisam estar disponíveis até 24 horas antes do jogo, é realmente complexo, né? Então eu acho que deixar a responsabilidade também para os clubes, para que eles façam a própria gestão dos resultados, com o laboratório que eles confiam, com o laboratório credenciado, que é validado pela CBF, que é validado pelo Einstein, isso traz uma facilidade maior. Porque eu preciso entregar essas informações e eu tenho as informações dos meus atletas durante a semana. Então, se eu não tenho o exame de 24 horas agora, eu tenho o exame de 4 dias atrás. E eu sei que esses atletas não tiveram contato e não tiveram sintomas. Por isso que a gente consegue controlar um pouco mais esse risco, vamos dizer assim. Agora, recentemente, o Atlético Goianiense, por exemplo, entrou com um recurso na Justiça para que alguns atletas dele que testaram positivo pudessem jogar, porque alegou que esses atletas não estavam mais na fase de contágio, que já tinha se dado há mais de 10 dias. Como é que o senhor vê esse tipo de recurso? O senhor acha que vai ser uma coisa comum e é confiável jogar com os atletas testando positivo, levando em conta que se sabe muito pouco sobre a pandemia da Covid-19 em todo o mundo ainda? Exato. Existem resultados de trabalhos que mostram que o paciente ele pode ficar positivo no teste do PCR, que é o cotonete que nós fazemos, por um período até muito longo. Mas a gente avalia junto com esse teste do PCR, aqueles que foram positivos, com exames de sangue. A gente faz exame sorológico. Então, se a gente tem, por exemplo, um IgM e um IgA, que é os testes que avaliam os sintomas mais agudos, se eles já não estão mais positivos, e eu tenho o IgG, que é aquele que avalia se o atleta ele já tem uma certa imunidade, aí eu consigo dizer que esse atleta é imune a uma nova infecção. A gente não tem resultados claros na literatura sobre reinfecções, mas eu tenho pelo menos uma garantia que para aquela infecção ele tem imunidade, que é o que o IgG demonstra. Como funciona com qualquer vacina, né? Ela vai ter aquele fator sorológico de imunidade. Mas o senhor acha que a Justiça tem que entrar nesse mérito ou devia vetar de vez? Deu positivo, não pode jogar ou tem que analisar mesmo caso a caso? Precisa analisar, porque imagina só, imagina um grande atleta, eu vou citar qualquer atleta do meu elenco, por exemplo, qualquer atleta que eu for perder ele por 2, 3 rodadas, pode influenciar no resultado. Eu acho que isso para qualquer clube do seu time titular. Então, se a literatura fala que o período de transmissibilidade ele não passa de 15 dias e que é o protocolo que nós precisamos retirar o atleta dessa fase, a partir daí a gente não tem mais chance de contaminação. Pode existir uma recontaminação do próprio atleta, mas ele não transmite mais. O Murilo perguntou uma questão interessante que é avaliar o adversário também, né? Não basta se cercar. E nessa semana a gente teve um jogo do Cruzeiro contra o Guarani que preocupou muita gente. Por quê? O Guarani tinha atuado contra o CSA com uma série de desfalques por Covid. E aí, após o jogo, a notícia de que jogadores do CSA que participaram da partida testaram positivo. O Cruzeiro se preocupou com essa questão do Guarani e outra questão dentro dessa. O jogo de futebol, ele é susceptível à transmissão do coronavírus? Ele é muito perigoso? Como é que é essa questão? Preocupou muita gente, preocupou muito o nosso clube também, né? A gente também fica muito preocupado, porque imagina só, se a gente tivesse uma possibilidade de contato, os exames ainda não estariam completamente certificados da negatividade e eu perdesse os atletas para o jogo seguinte. Então, houve uma conversa dentro da CBF, houve um contato nosso junto com a CBF, então essa decisão foi tomada em conjunto, não foi tomada pela CBF sem os clubes, foi tomada com a anuência do clube, de que os atletas do Guarani não tinham sintomas nenhum, os atletas do Guarani fizeram os exames, eles estavam negativos e a gente não tinha uma justificativa formal para que a gente não fizesse a partida, né? Graças a Deus nós ganhamos a partida, fizemos o nosso teste logo depois agora
e a gente não perdeu nenhum atleta e não tivemos nenhuma alteração de sintomas. Agora eu queria voltar nesse ponto da questão da justeza de se realizar um campeonato com uma pandemia em curso no Brasil que ainda não foi controlada. Qual o critério, por exemplo, o Cruzeiro ou qualquer outro clube está com 5 atletas com Covid, testou positivo, esse jogo deve ser cancelado, deve ser da WO, tem que jogar com o time júnior às vezes. Qual que é o procedimento? Há um limite de atletas contaminados que se deve cancelar a partida. Isso não corre o risco de a justiça pesar de forma diferente? Às vezes cancela o jogo, outro jogo obriga a jogar. O campeonato não vai ficar também meio injusto e muito judicializado, decidido por departamentos médicos e pela justiça desportiva? Eu concordo plenamente contigo, mas eu vou te dar uma opinião que é pessoal, não é uma opinião que é definida nem do clube nem da CBF. Eu acredito que se a gente for criar vários pequenos parâmetros, a gente não acaba o campeonato. Então, a gente precisa ter uma definição de como isso vai acontecer. Se todo mundo se dispôs a voltar, se todos os clubes se dispuseram a voltar, todo mundo está correndo risco. Então, se em algum momento eu perder 5 atletas, eu vou decidir, ou eu coloco da base, ou eu perco de WO, porque se a gente for cancelar todos os jogos, a gente não vai achar um fim para esse campeonato. Né? Não vai ter data, né? Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Exato. Então, o senhor é a favor de assumir a responsabilidade, quem topa jogar o campeonato tem que arcar com esse risco. Todos os clubes assumiram o risco de voltar. Os departamentos médicos foram consultados, validados, e a CBF fez isso muito bem. E se todos assumirem esse risco, a gente também tem que assumir o risco de perder um ou outro atleta, né? Por conta de descompromissos ou por conta até de uma infecção que a gente não pôde controlar. Então, a minha opinião é que, se todos toparam, todos estão a par dos riscos que podem acontecer. Um jogo de futebol, né, para a realização, ele envolve uma série de questões de logística, né? Exato. Eu queria entender como é que está funcionando isso no caso do Cruzeiro. Por exemplo, o Cruzeiro amanhã vai até Florianópolis para enfrentar o Figueirense no Orlando Scarpelli. Como é que funciona? Testagem de quem vai ter contato, como ter o menor contato possível, os jogadores ficam em quartos separados, individuais, ou ficam em quartos em conjunto? Como é que está funcionando esse protocolo? Vocês não imaginam como é uma luta que a gente faz para poder fazer uma viagem, né? E, obviamente, todo o mérito aí do Pedro Moreira, do Beneci, da Sueli, que nos ajudam demais com isso. A gente não deixa os atletas em quartos individuais. Nós já temos aí quase 3 meses de retorno, de contato pleno entre eles. Todos eles com todos os cuidados, com o uso de máscara. Então não há uma justificativa para eles não estarem no mesmo ambiente mais, porque eles já estão nesse mesmo ambiente. Eles viajam de ônibus junto, eles viajam de avião junto, do mesmo lado. E também não tem condição da gente separar dentro do avião, porque fica inviável, né? Então, se eles não têm sintomas, se eles estão bem controlados, a gente não faz quarto individual. Mas, por exemplo, eu preciso, nesse jogo de Florianópolis agora, eu preciso avaliar o motorista que vai buscar os nossos atletas no aeroporto, porque ele não é de Belo Horizonte, ele não viaja comigo. Então, eu preciso ter um teste negativo desse motorista. Quem é responsável pela van, o hotel que a gente vai entrar, eu preciso ter teste desse pessoal, como que vai ser servida a comida, qual que é o cuidado para não ter contato direto com os atletas. Então, a gente avalia o hotel antes, aquele hotel que tem possibilidade ou disponibilidade de cercar de todos esses processos, é aquele hotel que a gente escolhe. Ainda do ponto de vista prático envolvendo uma partida, eu queria que o senhor falasse um pouco dos custos. Os custos aumentaram para os clubes em relação ao departamento médico, todo esse procedimento, essa logística e a questão da concentração também. Os jogadores estão ficando maior tempo em concentração? Os custos aumentaram demais, mesmo porque esses exames não são baratos. A gente faz para cada jogo, em média, 70 exames. Custeados pelo clube? Nem todos. Os custos são, uma parte é pela federação, uma parte é pelo clube. Vamos dizer aí que metade, mais ou menos. Mas mesmo assim, os primeiros exames, as primeiras semanas, 8 semanas foram quase feitos todos pelo clube, né? E além disso, eu preciso agora trabalhar uma imagem de ir de voos fretados quando possível, porque se eu coloco em voo de carreira, eu tenho maior risco de contaminação, eu tenho maior risco de contato com pessoas que a gente não estava prevendo. Muitas vezes a gente foi para Pós de Caldas de ônibus, porque a gente tinha dificuldade de fretamento, não tem voos. Belo Horizonte hoje normalmente teria 350 voos por dia, hoje nós temos 50. Então, até para facilitar a ida para os lugares onde a gente precisa jogar, isso dificulta muito, né? Então, todos esses custos aumentam, a logística fica muito mais difícil. A concentração também que eu perguntei aumentou, está ampliado o período de concentração? A concentração fica mais ou menos o mesmo período, né? A gente não mudou o processo de concentração, mesmo porque a gente tem um tempo muito curto entre os jogos agora. A gente está jogando agora terça e sábado. Eu consigo liberar o atleta uma manhã e ele concentra um dia antes para ele poder viajar, né?
Então, a concentração que ela era normalmente feita com 48 horas antes, ela mantém mais ou menos o mesmo padrão. Agora, o ambiente dentro do clube é controlado. Sim. Agora, o jogador ele tem família, enfim. E o elenco do Cruzeiro é um elenco extremamente jovem, né? Tem jogadores experientes, mas são muitos jogadores oriundos da base, estão começando a fazer a carreira profissional agora. Como é que é esse trabalho de conscientização? O jogador dos muros do Cruzeiro para fora, no dia a dia com a família dele, tudo é um trabalho complicado. Como é que tem sido essa receptividade também? A relação com os atletas hoje ela é maravilhosa. Todos entenderam que se a gente não tivesse um cuidado individual, a gente não ia conseguir trazer o melhor nem para o clube, nem para o retorno do campeonato. Então, a gente tem hoje uma consciência dos próprios atletas, uma participação clara deles. Eles nos ajudam a ter cuidado, eles nos ajudam a ter atenção, eles nos ajudam a ter limpeza, para não ficar também só o outro cuidando. Eles mesmos têm a própria ajuda e também nos ajudam a melhorar a logística, a estar atento àquilo que tem que limpar, àquilo que tem que cuidar, a próprio ambiente que fica muito junto, os experientes ajudam, os mais novos validam. Então, esse ambiente hoje, Alguma eu diria... multa prevista aí? Multa balada aí? Está prevista alguma coisa? Desrespeito, aglomeração? Acho que como está tudo fechado, vai ficar até mais difícil, né? E hoje eu digo para vocês claramente que essa conversa foi feita pelos diretores, por nós da área médica. Todo mundo entendeu, né? O nosso time especificamente passa por um momento de necessidade que todo mundo se entregue e eu acho que está todo mundo entregue para que isso corra muito bem. Pessoal, vou fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para seguir debatendo essa volta do futebol em meio à pandemia de coronavírus. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva. No programa de hoje, a gente discute a volta do futebol neste momento de pandemia. Doutor Daniel, eu fiz uma pergunta para o senhor, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais, acho que é um ponto que deixa muitas pessoas em dúvida. Um jogo de futebol, uma partida de futebol, o que ela representa em termos de risco? A gente está falando de um esporte de contato, os jogadores transpiram, enfim. O que já se sabe nesse sentido? É muito arriscado? É médio arriscado? Como é que é essa questão? Existe já um estudo científico da Liga Alemã em relação à transmissibilidade desse vírus em um jogo de futebol. E contextualizando, o jogo a gente está fazendo com pessoas assintomáticas, testadas e que tiveram, durante os últimos 10 dias, uma avaliação criteriosa de saúde. Então, a possibilidade de transmitir pelo suor ela chega em menos de 5%, vamos dizer assim. Então, é uma forma baixíssima de transmissão, porque a gente está com pessoas que não têm sintomas, a transmissibilidade ela é maior por vias aéreas superiores, então espirro, secreção nasal, e ela é menor por suor e secreção de outros locais do corpo, né? Então, o risco seria maior até no transporte, nesse deslocamento, na verdade, que na própria partida. O senhor entende assim? Com certeza absoluta. Respirar no mesmo espaço, estar naquele espaço com pessoas, principalmente não testadas, traz um risco muito maior do que aquele jogo de futebol em si, onde a gente vai ter um alto índice de gasto energético, né, de suor, mas a gente vai ter pouco contato de secreção nasal, secreção oral, né? Acredito que um não vai ficar passando secreção nasal e oral um para o outro, né? Mas se muito abraçam, mais comemoram, claro, assim, claro. Os jogadores estão... eu acredito que, no nosso caso, no último jogo, 3 gols, né? Então deu para comemorar bastante. Mas o risco é muito baixo e isso é comprovado com a literatura da Liga Alemã. Menos de 5%. Tem alguma orientação desse tipo? A gente viu que no começo, principalmente na Europa, evitava-se abraços na comemoração. O pessoal estava até fazendo aquele toque com o cotovelo, né? Uma falta de graça danada, né? Exatamente. Na orientação, nos protocolos, é não abraçar, não beijar a bola, não cuspir, evitar o contato. Mas é muito difícil, principalmente em momentos de emoção. Imagina só, quando você vira um jogo, quando você faz um gol inesperado, é muito difícil você não externar as emoções naquele momento. Então, é difícil conter, apesar da gente orientar para tomar o máximo de cuidado possível. Deixa eu chamar agora o nosso comentarista de política, TV Band Minas, também da Rádio Band News FM, o Orion Teixeira, porque ele tem uma pergunta para o nosso convidado. Boa noite, Orion, bem-vindo. Como avaliam o combate à pandemia feito pelo governo federal desde a reprovação ao isolamento, a falta de um ministro da área há cerca de 90 dias e recomendações por uso de um medicamento não comprovado cientificamente? Então, hoje a gente não lida com pessoas doentes, né? Então a gente não tem uma necessidade de usar medicamentos, de usar tratamentos para essas pessoas que nós estamos lidando hoje.
Os casos que nós tivemos positivos foram positivos assintomáticos. Eles ficaram isolados simplesmente porque era uma recomendação pelas instituições de saúde. Em relação a medicações, o que usar, o que não usar, esses protocolos eles são individualizados em cada instituição. Não há uma obrigatoriedade para nenhuma instituição usar ou não usar nenhum remédio. Isso não existe. Cada instituição tem o seu médico responsável, aquele que estuda e avalia o que seria o melhor caminho. Mas, graças a Deus, eu acredito que os times aqui de Minas Gerais passaram pela mesma situação. Nós não precisamos tratar nenhuma pessoa. A gente só precisou isolar os nossos atletas que tiveram contato, né? Agora, doutor, o senhor, eu acho que a maioria dos responsáveis por departamento médico dos clubes brasileiros são formados em ortopedia, fisioterapia, muito especialidades ligadas ao esporte, à questão de lesões e tal. Como vocês estão fazendo, os clubes estão fazendo para se inteirar dessa doença? Há consultores externos, na verdade, há palestras, há conferências, workshops aí por videochamada. Como está sendo feito esse estudo? E o senhor falou que cada instituição tem um protocolo. No caso do Cruzeiro, qual é o protocolo? O jogador ficou doente, tal. Há indicação de medicamentos? Então, hoje a gente tem o Leonardo Fantini, que é o clínico nosso. Então, a gente tem um clínico do esporte que consegue nos ajudar com todas essas diretrizes. Com certeza, ele tem uma capacidade de cuidar da área clínica muito maior do que eu, né? Que sou ortopedista e mexo com esporte. Mas nós temos epidemiologistas, o próprio Eduardo Sade, que é do Felício Roxo e do Hospital Vera Cruz, o próprio Carlos Starling, que ajuda também a prefeitura. São pessoas que continuamente a gente entra em contato, consulta, até para validar os nossos próprios protocolos, né? Agora, a vida a gente não consegue muito avaliar como que seria naquele momento de necessidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que na vida de qualquer um de nós, é válido, não é válido, mas está correndo risco? Sim, se fosse a minha, eu acho que independente do que fosse, eu usaria o que tivesse disponível. Agora, a gente fala muito da questão comportamental, né? Porque é uma doença que tem aquele famoso fique em casa, evite se expor, tome os cuidados, use álcool gel, use máscaras de proteção. E aí, quando voltam as atividades, eu vou colocar o futebol, porque o futebol ele atrai muito, né? O público, enfim, tem uma grande visibilidade. Não se tem o risco de, às vezes, as pessoas darem uma relaxada, a pandemia passou, olha lá, o futebol voltou. Como é que o senhor vê essa questão? Pode ser um problema, mas ao mesmo tempo pode ser uma solução, porque a pessoa, em tese, poderia ficar em casa para ver um jogo de futebol. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, pessoalmente eu acredito que a gente não pode ficar trancado o resto da vida, né? E isso é um vírus. O vírus não vai acabar, não vai sumir. Então, se a gente não houver uma exposição de todos nós, de uma forma gradual e resguardando aqueles que têm um maior risco, a gente precisa estar em contato para que circule, cada um crie a sua imunidade e a gente tenha disponibilidade hospitalar de cuidar daqueles que ficarem graves, né? A gente já tem uma diretriz daqueles que ficam mais graves, mas a gente tem também pessoas que não tinham nenhum problema e acabaram adoecendo mais. Então, eu acho que aquelas grandes aglomerações de bares, de eventos, isso eu acho que ainda deve ser restrito, né? Não é o momento da gente fazer isso. Mas assistir o jogo com dois amigos, né, que estão trabalhando normal, que estão indo no supermercado, que também estão sem sintomas e que a gente tenha a consciência de fazer esse controle individual e cada um ter aquela... eu estou com o nariz escorrendo, eu não vou na casa do meu amigo, da minha mãe ou do meu sobrinho, alguma coisa do tipo. Mas se eu estou assintomático e estou trabalhando e estou indo no supermercado, qual que é a justificativa para a gente não ir na casa de uma ou outra pessoa que nós conhecemos e que está na mesma linha? Agora, doutor, queria uma projeção do senhor, pelo que o senhor está vendo, vivenciando, conversando com médicos, acredito acompanhando as experiências internacionais também, sobre torcida no estádio. Esse ano, impossível, é possível no Brasil, impossível, possível, para o ano que vem, como é que o senhor projeta esse cenário? Existe uma linha de transmissibilidade do vírus, isso é avaliado pela prefeitura. Hoje nós ainda estamos em uma linha de manutenção ou até mesmo variações para aumento. Então, enquanto isso existir, a gente não pode nem pensar, né? Quando a gente já estiver num nível muito mais baixo de presença, de contaminação, que os hospitais já estejam mais vazios, e eu não digo só o CTI, é aquele leito onde as pessoas estão sendo tratadas por uma insuficiência respiratória, por exemplo,
aí a gente pode começar a pensar em um espaço que seja aberto, um espaço que seja espaçado, com cadeiras numeradas, mas eu acho que não é nenhum momento para a gente pensar nisso agora. A hora é da gente ainda se cuidar. Recentemente saiu um balanço dos clubes, cada clube, quantos casos teria, né, de jogadores. E alguns clubes com casos muito, 20 jogadores no elenco, enfim. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem uns 3 clubes com poucos casos. A que se deve isso? É a realidade de cada estado? É a diferença de protocolos? Diferença de comportamento dos jogadores? Acho que conta um pouquinho de tudo. Acho que comportamento é um fator enorme. A realidade do estado, da presença, porque todo mundo está se expondo de alguma forma, né? Ninguém está preso dentro de casa 24 horas. A própria ida ao supermercado já é um desses fatores, né? Então, a gente tomar cuidado dentro de casa, tomar cuidado com aquilo que a gente faz fora de casa, isso é um dos fatores preponderantes nesse cuidado. Agora, doutor, a gente tem no Brasil 100 mil mortes, mais de 100 mil, passando essa triste barreira, assim, uma epidemia que mata mais que o trânsito, que mata mais que crimes por arma de fogo, uma epidemia descontrolada, né? Sim. Já passamos desse número de 100 mil mortes. Todos nós gostamos de futebol, pelo menos eu acredito que a gente fica um pouco dividido, sente um pouco de culpa por estar voltando com uma atividade num país onde se morre tanta gente. Como que é esse sentimento para vocês que trabalham diretamente com o futebol, que voltaram com o campeonato, né, concordaram aí com a volta do campeonato? Há um sentimento de culpa, há essa divisão, esse sentimento, nós estamos aqui comemorando vitórias, não sei o quê, e o país se derretendo aí com essa pandemia. Como é que trabalha-se isso até na cabeça do jogador também? Eu acho que pelo contrário. Na verdade, a gente está, inclusive, trazendo uma forma onde a gente individualiza um grupo, até como ensinamento de como cuidar. Porque se a gente consegue manter um grupo praticamente assintomático, onde ninguém teve nenhum problema, a gente pode exportar esses dados para que a própria Agência Nacional de Saúde consiga saber por que nesses pequenos grupos foi todo mundo assintomático. Por que nesses pequenos grupos a gente não teve alta taxa de transmissão. E também a gente não pode viver só de tristeza, né? Nós entendemos e, claro, a gente fica sensível a todas essas mortes, não tenha dúvida nenhuma, e todos aqueles que perderam seus entes. Mas a gente também não pode ficar linkado somente na tristeza. É uma forma de trazer alegria, né? E o futebol para o Brasil, isso é claro. Estamos chegando na reta final, vou pedir uma resposta bem objetiva sua. Como fazer com que seja segura essa volta do futebol dentro do clube? Acompanhamento, monitoramento, testagem? Quais são os passos? Assim, quais são os passos? Teste, orientação e conscientização. Nada além disso. Tá certo. O Entrevista Coletiva deste sábado está terminando. Eu aproveito, claro, para agradecer a participação do Superintendente Médico do Cruzeiro, Daniel Balfeld. Muito obrigado, doutor Daniel. É um prazer, contem sempre comigo para o que precisar. Obrigado também pela presença, o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha. Obrigado, Murilo. Obrigado, André. Obrigado, doutor Daniel. Prazer. E para rever e compartilhar o programa, acesse o perfil da TV Band Minas no YouTube e também no Facebook. Obrigado pela companhia e até a próxima.